Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Boa Boa noite. noite, professora. Tá sim. Tudo bem com vocês? Tudo, e você? Tudo jóia. Estou aqui baixando as notas de vocês da prova. Foi tranquilo com a prova, gente? Algum problema? Deu tudo certo? Tava bem fácil. Sim, tudo Foi certo, foi tranquilo. Então, tá bom. A nossa aula de hoje, ela tem previsão da gente fazer a resolução comentada da prova. E a gente já tem conteúdo, tá? Porque esse ciclo, hoje a gente inicia o ciclo 2, é um ciclo mais curtinho, então nós temos só 4 aulas até a prova do ciclo 2. E, e aí a gente logo tem o ciclo 3, que também é um ciclo mais curtinho, tá? Eu até mandei um recado para vocês pela Nicole, estou tentando ver aqui a lista de participantes. Deixa eu ver aqui, cadê? Achei. Eu até mandei um recadinho para vocês que a gente agora vai fazer a nossa chamada no começo e no final da aula, tá? E aí eu queria que vocês abrissem a câmera para pelo menos responder a presença, para a gente não ter nenhum problema em relação à frequência, tá bom? Então eu vou sempre fazer com vocês no começo e no final da aula e eu peço para vocês abrirem, porque a gente teve alguns casos, não com vocês, tá? Não nessa disciplina, de alunos assistirem a aula no login de outro colega, e aí a pessoa ficou com falta, que na hora de responder o presente, respondeu no nome de quem estava logado. Então, para a gente evitar esse problema e outros que possam acontecer, a gente vai fazer assim: vocês fazem pelo menos o presente com a câmera aberta, tá? Então, vamos lá para a gente poder começar. Ana Luísa, tá aí? Tô presente. Oi, Ana, obrigada. Bianca Aparecida. Não? Camila. Camila também não. Carla Alves. Também não. Cláudia. Também não. Débora. É a Débora que está falando? Isso. Oi, Débora, obrigada. Gabriel. Gravando ainda. Gilberto. Também não. Presente, professor. Estou aqui. Ah, Gilberto está aí. Oi, Gilberto, obrigada. Germane. Presente. Oi, Germane. Obrigada. Giovana. Não. Jéssica Assis. Presente. Oi, Jéssica, obrigada. Jordane. Presente. Oi, obrigada. Joyce. Presente, professora. Oi, Joyce, obrigada. Camille. Presente. Oi, Camille. Lana. Presente. Lara. Presente. Obrigada, meninas. Larissa, não. Letícia Rodrigues. Presente. Oi, Letícia, obrigada. Ludmila. Presente. Obrigada, Ludmila.
Luísa Giovana. Marcelo. Presente, professor. Oi, Marcelo, obrigada. Marcos Guilherme. Presente. Oi, Marcos, obrigada. Maria Clara. Não. Maria Eduarda. Presente. Obrigada, Maria Eduarda. Professora, Oi. eu fui o início da chamada, a segunda da chamada, Bianca. Oi, Bianca. Tá bem, obrigada. Maria Luísa. Nicole. Priscila. Presente. Priscila presente. Rafael Marques. Presente. Rafaela França. Presente. Obrigada, Rafaela. Sandy. Presente. Obrigada, Sandy. Stephanie. Não. Vanderlei. Eu. Oi, Vanderlei. Vitória. Presente. Obrigada. Bom, gente, aí no final da aula a gente faz novamente, tá? Professora, Oi, professora, eu acabei Oi. de entrar, Camila dos Santos. Camila. E eu, Cláudia Roberta, entrei também, após a Cláudia. chamada. Tá, obrigada, meninas. Então, Carla, Gabriel, Giovana, Luísa, Passos, Maria Clara, Maria Luísa, Nicole e Stephanie. Esses são os que não estão aqui. Ah, Luísa Giovana tá aqui, beleza. No final da aula a gente faz de novo, tá? Luísa Giovana tá aqui, aqui não tá é a Luísa Passos. Bom, gente, então, eu falei para vocês, deixa eu só compartilhar aqui. Não sei se a professora Cíntia já compartilhou com vocês. As aulas voltam para o presencial a partir de amanhã. Então, já vai voltar, graças a Deus, né, com todo o cuidado possível, 30% da capacidade das salas. Então, a professora Cíntia vai organizar isso com vocês, tá? A partir de amanhã, dia 15. Por enquanto, então, nossa aula de hoje, ela continua online para todo mundo. E aí, a gente tem a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre a desnutrição e as políticas públicas voltadas para o enfrentamento da desnutrição, tá? Então, a gente vai caracterizar essas expressões de desnutrição, subnutrição. A gente vai falar um pouquinho desse tema, como que é no mundo e no Brasil, e a gente vai conhecer os programas e os planos oficiais de combate à fome e à miséria no Brasil. O AVA de vocês, gente, traz um capítulo do livro de nutrição contemporânea. É um livro muito bom. Ele vai trazer para vocês a visão da desnutrição no mundo, tá? Principalmente Estados Unidos, e alguns conceitos importantes. Mas ele não traz a questão das políticas públicas para a desnutrição no nosso país. Tá? Então, isso eu consegui trazer para vocês. Deixa eu só desembaraçar aqui. Com o livro da professora Patrícia Jaime, tá? E tem também, eu vou compartilhar, eu acho que ainda não coloquei no AVA, um artigo muito bom que traz esse panorama aí das políticas públicas em relação à desnutrição, tá? Então, a gente vai buscar fontes extra aí para complementar a matéria. Então, o que eu trago para vocês nos slides não é o que vocês têm no AVA, tá? Eu estou trazendo a mais, porque o que está lá no AVA contempla só esses dois primeiros objetivos aqui. Deixa eu só pegar meu negocinho aqui de riscar, cadê ele? Acho que é esse aqui.
Então, vai contemplar esses dois objetivos primeiros aqui, de definir e caracterizar as expressões e reconhecer a subnutrição no mundo e no Brasil. Tá? Então, essa última parte dos programas e dos planos oficiais, eu peguei de outro livro e de artigos, eu vou compartilhar com vocês. Como eu falei para vocês, hoje a gente começa o segundo ciclo, tá, da nossa avaliação. Então, até o dia 29 de abril, vocês terão no AVA de vocês as notas do primeiro ciclo. O segundo ciclo, ele é mais curto, então nós temos 4 encontros, né? Hoje já é a 11ª semana, e aí a gente vai ter, no final, né, a avaliação valendo 50 pontos, os questionários pós-aula valendo 12 pontos, e um estudo de caso valendo 38 pontos. Então, vai ser um trabalho maior, valendo 38 pontos, e os pós-aula que eu sempre coloco para vocês no AVA, geralmente questões objetivas, para treinar vocês em relação a provas de concurso, provas de ENAD, enfim, a outras avaliações que a gente faz. Tá? Então, esse ciclo, essa vai ser a nossa divisão de notas. Tá bom, gente? Alguma dúvida aqui em relação ao segundo ciclo, às atividades? Eu vou deixar as atividades abertas também até o dia da prova, tá? Da segunda VA de vocês, que vai acontecer, deixa eu só confirmar a data aqui. Hoje, 14, 21, 2, 3, 4, 5. Se eu não me engano, é essa semana aqui do dia 10 ao dia 16 de maio. Tá? Deixa eu só conferir aqui no meu plano de ensino, que eu já dou a data certa para vocês. A data da segunda VA. Isso mesmo, da semana do dia 10 ao dia 16 de maio, a prova. Então, a gente tem essa aula de hoje, a gente vai falar sobre desnutrição. Semana que vem, a gente vai falar sobre doenças crônicas não transmissíveis. No dia 28, a gente vai falar do hiperdia e do programa Bolsa Família. E aí, no dia 5 de maio, a gente vai falar sobre RAS, epidemia, síndrome metabólica na infância e adolescência. E a gente tem a prova na outra semana. Beleza, gente? Alguma dúvida aqui ou tá tranquilo em relação ao ciclo 2? Podemos seguir? Pode sim. Obrigada. Bom, então, eu tinha colocado aqui, ó, que tonga, nem lembrei. Ó, tá aqui, essa aqui é a semana de provas, tá? Eu coloco o dia 12, que seria o dia da nossa aula, mas é a semana inteira, assim como foi com o primeiro ciclo. E aí tem as divisões aqui das nossas aulas. Então, a aula de hoje, eu vou falar com vocês sobre essa parte de desnutrição, e no final da aula, eu trouxe todas as questões que estavam na prova. Então, a gente faz um banco com 20 questões, essas 20 questões, elas são sorteadas pelo sistema e caem aleatoriamente para a prova de vocês. Tá? Então, eu trouxe as 20 questões com o gabarito, e aí a gente pode discutir sobre isso no final da aula, eu vou passar com vocês, se tiver alguma dúvida, a gente já tenta resolver, tá bom? Então, falando de desnutrição, gente, é um tema que a gente pensa, né, que não existe mais tanta desnutrição assim no mundo, mas quando eu fui estudar para trazer aula para vocês, eu fiquei assustada com alguns dados, né? Então, hoje, 1 em cada 100 pessoas no mundo são subnutridas cronicamente, tá? A gente tem 1 bilhão de pessoas desnutridas no mundo. E aí a gente sabe que a grande concentração da incidência de desnutrição e subnutrição é no continente asiático. A desnutrição, gente, ela está diretamente relacionada à questão da mortalidade infantil. Tá? Então, sempre que a gente fala de desnutrição, a gente preocupa muito com a questão da mortalidade infantil. Crianças até 5 anos de idade têm uma alta taxa aí de mortalidade de doenças infecciosas relacionadas diretamente à desnutrição. E isso, gente, é um fator que fica muito contraditório quando a gente para analisar a situação do mundo hoje, né? A gente consegue, o mundo produz toneladas e mais toneladas aí, bilhões, né, de toneladas de alimentos que são suficientes para alimentar todo o planeta. Só que o que acontece? Por mais que essa agricultura ela seja capaz de suprir essas necessidades,
né, de um planeta inteiro, de 7 bilhões de habitantes que a gente tem no planeta, essa distribuição dos alimentos, ela acontece de maneira muito desigual. Tá? E aí gera para a gente que traz aquele conceito de insegurança alimentar que a gente já estudou um pouquinho sobre isso, né? Quando a gente fala do conceito do direito humano à alimentação adequada, de segurança alimentar e nutricional, a gente fala do acesso aos alimentos em quantidade e em qualidade satisfatórias. Então, esse conceito aí fica muito prejudicado e a gente vê isso mesmo na parte de desnutrição e subnutrição. Tá? E aí, uma coisa que está diretamente relacionada à desnutrição é a fome, que é um estado fisiológico, né, gente? A gente sente fome, eu sinto fome o tempo inteiro. Tem até vários memes, né? A gente sente fome a todo momento. É um estado fisiológico, né? O nosso organismo pedindo por energia, por alimento, tá? Então, é uma falta da ingestão alimentar que faz com que o organismo mande esse sinal. Esse conceito de fome, gente, também inclui sensações de mal-estar, desconforto, fraqueza, dor, né? Tudo isso causado pela falta do alimento. E essa fome, ela tem um contexto social muito abrangente, né? Além da gente ter aí a desnutrição, a gente tem problemas muito relacionados à fome, que são, por exemplo, o nascimento de bebês prematuros, né? A incapacidade mental, déficit no crescimento e desenvolvimento de crianças, mau desempenho escolar. Quando a gente fala em adulto, esse adulto com falta de capacidade para o desempenho das suas atividades. Então, aqui, por exemplo, a gente já discutiu um pouco sobre o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Por que o governo se preocupa com a alimentação do trabalhador? Porque um adulto desnutrido, subnutrido, ele não vai produzir tão bem quanto um adulto nutrido, né, que tem esse acesso aos alimentos. Então, a fome, que é um contexto social, econômico-social, ela está diretamente relacionada a várias condições de saúde, não só a desnutrição. E aí, como eu falei para vocês, a gente sempre vai preocupar isso em relação às crianças de até 5 anos de idade, que está diretamente relacionada a doenças infecciosas e morte, tá? Essa característica, gente, de fome, que no Brasil a gente conhece muito esse retrato nas regiões mais do Nordeste, no Norte do nosso país, e a nível mundial a gente já pensa na África, né, em alguns também países asiáticos, outros países, a gente também tem essa preocupação na nossa sociedade, né? Aqui em Goiás a gente tem várias pessoas em situações de fome, mas a gente também tem aquelas pessoas que por algum transtorno alimentar, por exemplo, a pessoa que tem anorexia, bulimia, né, tem transtorno de imagem, ela não quer comer, então ela passa fome. Hoje mesmo eu estava de plantão no hospital até agora às 19, e aí eu fui fazer a anamnese de um paciente, um senhor de 69 anos, e aí quando eu olho no prontuário, ele tinha fratura aqui no braço, uma fratura exposta, ele fraturou o fêmur, ele fraturou o tornozelo, ele fraturou praticamente todo o lado do direito dele. Assim. Eu falei, gente, o que esse senhor estava me aprontando, né? E aí eu fui ver, foi um acidente de moto. Só que foi um acidente de moto sem envolver outros carros, ele caiu da moto. E aí eu fui entrevistar esse senhor, 69 anos, não é hipertenso, não é diabético. Fiz a avaliação antropométrica, o IMC dele de 16. Então, assim, extremamente desnutrido. E aí eu conversando com ele, falei, o senhor estava alimentando normal, antes do acidente, comendo bem? Ele falou assim, não, o dia que eu bebo, eu não gosto de comer, não, gosto só de beber. Aí eu falei, o senhor bebe muito? Ele, eu bebo praticamente todos os dias. Então, ele vem de um quadro de desnutrição crônica pelo álcool, que já é de longa data, né? Então, eu tenho um paciente hoje, esse caso que eu atendi agora há pouco, um paciente com múltiplas fraturas no lado direito do corpo, idoso, né, 69 anos, que não se alimenta bem há vários dias pela questão da ingestão de álcool, né? Então, ele bebe e não come. E a gente sabe, o álcool, ele tem caloria, né? Ele tem 7 quilocal, mas é uma caloria que a gente fala caloria vazia, a gente não consegue aproveitar isso em termos de nutriente, de energia para o nosso corpo.
Então, ele não supre as necessidades. A gente não consegue trazer vitaminas e minerais, proteína, carboidrato, lipídio, a gente não consegue trazer nada, são calorias vazias. Então, essa questão do alcoolismo, ela é muito presente na nossa sociedade, que traz aí essa subnutrição de várias pessoas, mesmo pessoas com nível socioeconômico bom, tá? Que teriam condições de se alimentar bem. E esses idosos também que vivem em situações em casas de abrigo, que necessitam ali de outras pessoas para alimentá-los, tá? Acontece muito também, tá, gente? É uma situação que no SUS a gente vê muito isso, a gente fala que é um paciente que depende de uma realização, de um desfecho social para ele sair daquela situação. E interfere muito na conduta do nutricionista, tá? Da nutrição. Então, o idoso que depende de alguém para colocar comida na boca dele, depende de alguém para trocar a fralda, para dar banho, e vive em instituições aí filantrópicas na maioria das vezes, né? Ou que vivem realmente só de doações. E essas pessoas que vivem em situações de indigência, né? Que vivem na rua, andarilhos, mendigos. Então, são situações que estão na nossa sociedade todos os dias, a gente encontra com isso diariamente, né? E não precisa da gente ir até a África ou até o sertão brasileiro, aquelas regiões de seca, de falta de alimento para a gente encontrar, né? E nem nas periferias. Se a gente for nas periferias aqui em Anápolis, a gente encontra pessoas em situações extremas de necessidade. Nessa época agora de pandemia, a gente está vivendo uma situação muito delicada, em que as pessoas, principalmente esses aqui em Anápolis, né? Muitas pessoas vivem de doações, né? Vivem, por exemplo, eu não sei se vocês já viram, existem algumas geladeiras solidárias aqui em Anápolis, que as pessoas colocam comida lá, e quem mora na rua, tem uma perto de um albergue ali no centro, tem uma lá perto do Feirão do IAPC, tem uma no Ginásio Internacional. Então, as pessoas que moram na rua já sabem que tem comida ali naquelas geladeiras, né? Que outras pessoas colocam a comida na geladeira, elas vão lá e pegam. Só que nessa época agora, durante essa pandemia, que já tem mais de um ano, as doações diminuíram. Então, o número de pessoas em necessidade de comida, né, de gás, o gás está R$ 100 um botijão de gás. Então, tem muita gente que não tem condições de comprar o botijão de gás para fazer comida. Então, não é só a comida, né? Então, era até uma discussão que eu tive esses dias, eu participo de um projeto que a gente arrecada doações para poder fazer comida e distribuir comida para essas pessoas. E aí a gente estava conversando tanto que aumentou o número de pessoas nessa situação de necessidade. E aí uma pessoa levantou, o governo precisava fazer mais. Eu falei, olha, a gente está numa época em que todo mundo, né, a sociedade civil, eu, você, todo mundo precisa se envolver e ajudar da melhor forma, porque o governo sozinho não está dando conta, né, dessa situação de fome. E é muito triste a gente ver pessoas que moram próximas a gente, pessoas que a gente conhecia, que não tem mais como conseguir, né, ter esse alimento dentro de casa. Então, eu acho que é uma época que a gente está vivendo agora que faz a gente pensar muito nisso, nesse sentido do próximo, né? Às vezes, o resto do almoço ali da nossa casa é uma refeição completa para uma pessoa que está na rua, né? Então, a gente começar a pensar um pouco mais nessa questão de fome no âmbito social, do nosso papel enquanto sociedade civil, né? E não só jogar para o governo, porque o governo realmente não está tendo mais de onde tirar. Mas, enfim, são pessoas que vivem, né? A gente convive, pessoas em insegurança alimentar diariamente. Essa daqui é uma reportagem, eu vou tentar passar para vocês, ela é bem curtinha. Deixa eu dar o play aqui, ver se vocês vão escutar. Tá dando para ouvir, gente? Pode deixar rodar? Tá ouvindo? Muito baixo. Tá muito baixinho? Professora, não está escutando, está muito baixo. Deixa eu ver se minha caixinha resolve aqui. Se minha super caixa resolve o nosso problema aqui. Aqui.
Agora vai dar certo. Qual foi o dispositivo? Aqui. Quando a comida é pouca, vem a fome. Quando, além de tudo, é de má qualidade, vem a desnutrição. Esses dois problemas afetam milhões de famílias em todo o país. E as principais vítimas são as crianças. Seu Moisés é uma situação bem difícil a dele. Você imagine uma pessoa desempregada para conseguir sustentar. Tem a esposa e tem mais 7 crianças em casa. É super complicado, uma das situações mais difíceis que nós encontramos foi seu Moisés. Muito dramática a situação dele mesmo. Eu estou desempregado desde 2015. Sim. Né? Desde o ano passado para cá que as coisas se apertou, né? Porque o dinheiro acabou também. Ele mora em Mogi das Cruzes. Curiosamente, a região aqui de Mogi das Cruzes é uma das maiores produtoras de alimentos abastecendo a Grande São Paulo. Na casa do seu Moisés, tem dia que não tem comida nenhuma. Aqui dorme eu, a esposa e 4 crianças. Lá no fundo dorme o Danilo, ali no outro quarto Danilo, no fundo o Daniel. Essa casa foi eu que fiz. Eu não sou pedreiro, não. Pode ver que ela tá assim meia fora de esquadro, mas eu consegui pôr ela de pé, né? A geladeira tá vazia, gente. Tá vazia a geladeira, ó. Olha lá. Tem um arroz, né? Suja. No dia que a gente chegou, tinha acabado o gás. O gás aqui na região custa R$55. E aí, como acabou o botijão, a saída deles é fazer o antigo fogo a lenha, né? Com a madeira que sobrou de uma cerca que existia na casa. É tudo improvisado. Mas isso significa que a família não pode cozinhar tudo o que quer. Hoje vai ter arroz de almoço. Eles acenderam fogo a lenha, o que eles fazem comumente. E aí fizeram um arroz, né, para alimentar as crianças. Não tinha nada, era arroz puro. Cadê a tampa? Tá por aqui. Pega a tampa lá, Samara. E esse arroz aí dá para todo mundo? Dá. Fica para almoço e para janta. Quando sobra, põe na tigelinha, tampa. Aí mais tarde eu esquento, dou para eles comer. Isso aí é para arroz e para janta? Para janta. Às vezes eu cozinho feijão, que às vezes eu cozinho lá no gás. Tem vezes um pouquinho, né? Para fazer feijão tem que ser no gás, né? No gás. Hoje é um dia que não dá para fazer feijão. Hoje não dá, é só o arroz, que é rapidinho. Hoje é arroz. Era um domingo, isso aí foi mais ou menos um almoço da família. E para dar um gostinho, né, para não ser arroz puro, então a mãe colocou um pouco de molho de tomate em cima. E se as crianças estão com fome, aquele arroz vai matar a fome. Mas em termos de qualidade de alimentação, é muito ruim. Esta criança, ela pode estar tendo uma desnutrição de algum elemento que hoje a gente chama como fome oculta, que é justamente a deficiência dos micronutrientes. Eu sou ajudante geral, então se aparece assim um serviço assim de faxina ou obra, construção civil, eu trabalho. O senhor faz bico, então? Faço, por enquanto eu estou fazendo biquinho. Então a soma do que o filho do seu Moisés, o mais velho, ganha, ele trabalha numa academia, mais o Bolsa Família dá R$700 por mês, com 7 crianças. E aí você tem que calçar essas crianças, tem a saúde, tem, enfim, o gás, a alimentação. É muito apertado. Tem dia que eu levanto de manhã aqui e não acho um real no meu bolso para comprar um pão para eles. Ele ficou doente, teve tuberculose. O que é tuberculose? É uma doença do sistema imunológico enfraquecido e ele não é a exceção. Fizeram uma pesquisa nos hospitais e quase 50% dos pacientes que chegam nos hospitais brasileiros têm algum tipo de quadro da desnutrição. Nossa, isso é muito ruim, porque o paciente desnutrido, ele tem vários efeitos negativos. Ele acaba ficando muito mais tempo internado, ele tem complicações maiores no pós-operatório, ele demora mais tempo para ter alta hospitalar, ele
volta para o hospital. O seu Moisés, ele corre o risco de perder alguns filhos porque eles foram internados. Foram para o hospital e constataram que era fome, que era desnutrição. Na época da internação, elas estavam bem mais magrinhas, que elas melhoraram bastante desde então. Estão mais fortes agora e tal. Você imagina, para uma criança ficar 20 dias internada num hospital, é porque o quadro era um quadro grave, né? Mas as consequências da desnutrição podem ser muito graves. Então, a primeira delas é assim: a criança que não cresce de uma forma adequada. A segunda esfera que a gente tem, a criança desnutrida, ela é mais propensa a infecções. A merenda escolar hoje no Brasil, para essa faixa de renda, ela assumiu um papel essencial, porque é praticamente a garantia da alimentação da criança. A gente foi numa escola, por exemplo, de uma cidade aqui da Grande São Paulo, e você vê a riqueza da merenda. Bom, hoje a criançada está comendo arroz. Esse arroz tem frango, cenoura, couve. É uma refeição bem completa. Eles acabam levando esse hábito alimentar depois para casa, segundo as pessoas que trabalham nessa escola. Quer dizer, tem... Além de ser uma refeição, também é educação através da refeição. E depois também tem mexerica. O pessoal tá gostando. Tá boa? Mexerica? A Aline tá gostando, né, Aline? Olha lá. A merendeira da escola falou que ela até olha, ela reconhece a criança que está mais fraquinha e ela fica meio que insistindo para que a criança coma mais. Aqui tem alunos que eu tenho certeza absoluta que eles comem aqui. Só? Eles comem aqui. Só. Nós estamos num bolsão de pobreza muito grande e muitas das famílias não têm condição de se autossustentarem. Então, a merenda escolar, o seu Moisés contou pra gente e a esposa dele que é essencial. É como as crianças comem. Vão na escola, tem a merenda da escola e depois tem uma entidade social próxima da casa deles, onde também fazem algumas refeições. E o curioso é que 80% do dinheiro que sustenta essa ONG, né, que alimenta as crianças da periferia de Mogi das Cruzes, 80% do dinheiro não vem do Brasil, vem da Noruega. Eu diria que é isso que garante a alimentação das crianças no dia a dia. Até uma senhora do hospital falou que ia me processar, que ia me tomar as crianças, porque eu não tinha condições de criar as crianças. E parece que é um processo automático, em que se questiona a guarda das crianças. O negócio desses processos deles querer tomar a criança, vão ter que brigar muito. O que estão pedindo hoje é para que as crianças vão para a escola, vão para creche, não perca dia de escola. Aqui em casa é difícil eles perderem dia, não perde. O que eu peço para eles é estudarem, né? Para que procurem mais tarde ser alguém na vida. É uma situação que dói o coração de qualquer pessoa, né? De não ter o que dá para criança comer, né? A mãe não dá para a criança comer, e muitas vezes a mãe amamenta, a mãe está desnutrida, mas ela tem que amamentar o filho com aquele leite que ela tem, porque ela não tem outro leite para dar, né? Tem que ser o leite dela. Então, é um problema social, econômico a nível mundial, tá? Então, alguns conceitos são importantes. Desnutrição é quando a gente já tem um comprometimento da saúde, tá? Resultante dessas práticas que não estão de acordo com as necessidades nutricionais. Então, déficits de alguns nutrientes geram essa desnutrição. A subnutrição é um comportamento da saúde em consequência de um período prolongado de ingestão alimentar insuficiente. Então, por exemplo, esse paciente que eu falei para vocês, o pacientezinho que eu atendi, de 69 anos,
ele está numa situação de subnutrição porque ele passou um período ali com uma alta ingestão de álcool e não estava fazendo a ingestão alimentar. Tá? Já a desnutrição, no caso, é um comprometimento de saúde, é uma doença já, tá? Instalada, que já traz aí algumas consequências. E a fome epidêmica é quando a gente tem uma privação de alimentos por uma população inteira. Tá? E geralmente acontece em períodos de guerra, alguma instabilidade política, perdas de lavoura. Então, por exemplo, o que acontece na África é uma situação de fome epidêmica, que acometeu todo aquele país ali com essa falta de alimento. Então, países que estão passando por guerra também têm essa questão de fome epidêmica, né? A falta generalizada ali de alimento. Então, essa figurinha aqui, eu até tirei de um artigo, é um ciclo, né? A desnutrição, ela é um ciclo. Então, a gente tem, por exemplo, a criança que nasceu com baixo peso, ela vai ter provavelmente uma baixa estatura na infância, tá? Essa criança, ela vai aqui durante a infância passando por um desmame inadequado, ela vai ser uma criança que vai ter grande incidência ali de infecções, tá? Alimentação, cuidados de saúde inadequados, ela vai ter uma baixa estatura na infância. Continua com essa alimentação inadequada, baixa estatura na adolescência. Continua com a alimentação inadequada, ela vai, se for uma mulher, né, vai ter uma gestação com baixo peso. E aqui a gente tem uma alta taxa de mortalidade de gestante que tem esse ganho de peso insuficiente, que tem essa desnutrição na gestação. E essa mulher desnutrida gera uma criança com baixo peso ao nascimento. Então, é um ciclo que acontece dentro dessa desnutrição, um consumo inadequado de alimentos que vai gerando aí várias doenças relacionadas a ela. Tá, então, aqui é um outro ciclozinho que traz, né? Quais são esses fatores de risco? Então, o primeiro deles são fatores socioeconômicos, renda familiar, a escolaridade dos pais, o trabalho materno, está relacionado, tá, gente? Isso já tem comprovação de que quanto menor a renda, maior a incidência da desnutrição. Quanto menor a escolaridade dos pais, menor a renda, maior a desnutrição, tá? Fatores ambientais, então, moradia, aglomeração, água, as condições higiênico-sanitárias, outras crianças na mesma casa, o bairro que essas crianças residem. Então, vocês viram ali na reportagem, são 7 crianças numa casa minúscula, né? Dormem 4 crianças e 2 adultos em um quarto. Então, aquelas crianças ali, elas não têm uma condição higiênico-sanitária adequada em relação à água, a questão de como que esse alimento é preparado, segurança alimentar ali a gente não tem. Tá? Outro fator de risco é o peso a nascer, a amamentação e os cuidados maternos também influenciam diretamente para o desenvolvimento da desnutrição. O número de hospitalizações, as diarreias, tosse e febre, né? A morbidade dessas crianças também são fatores que influenciam. E as questões biológicas, a idade e o sexo dessas crianças, e as questões reprodutivas, a ordem de nascimento, o intervalo entre os nascimentos, a idade materna, tudo isso que influencia no desenvolvimento de desnutrição. E aí a gente vive nessa ambivalência, né? Não só no nosso país, mas no mundo. A gente tem crianças obesas e desnutrição infantil. A gente tem 2 extremos que concentram uma grande faixa aí de pessoas, né? Muito obesas e muito desnutridas. Lembrando, gente, até um comentário do pediatra no vídeo, a gente tem o que é chamada de fome oculta, né? O que é a fome oculta? A fome oculta é aquela carência de determinado nutriente, tá? Então, por exemplo, carência de tiamina. A gente tem ali uma fome oculta dessa vitamina, tá? A desnutrição, ela é uma preocupação global. A gente teve aqui a publicação dos 8 jeitos de mudar o mundo, né, da Organização Mundial de Saúde. Eu não sei se vocês já viram essa foto. E aqui o primeiro objetivo é acabar com a fome e a miséria no mundo, tá? E aí o objetivo do nosso país, ele foi alcançado. Esses objetivos, eles foram traçados para acontecerem de 2000 a 2015. E aí o Brasil, todos os países que aderiram a essa iniciativa tinham que ter uma redução de 2/3 na taxa de mortalidade infantil e a erradicação da fome e da miséria.
O Brasil conseguiu atingir esse objetivo, mas a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de políticas públicas, mas outros países a nível mundial não conseguiram. E aí a gente tem essa outra agenda dos objetivos do milênio de desenvolvimento sustentável, são objetivos de 2015 a 2030, tá? E também trazem aqui a erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável como os primeiros objetivos aqui, os primordiais para os países entregarem. Então, o Brasil tem essa agenda aqui para entregar os objetivos de desenvolvimento sustentável, tá? Isso é a nível mundo. Então, é uma preocupação global, tá? E quando a gente fala a nível Brasil, qual que é a nossa maior preocupação, gente? A gente tem um país, né, que a gente viu intercontinental, um país muito grande, e a gente tem a rede de atenção em saúde que tem esse foco na atenção, levando em consideração as diferenças regionais, né? A gente discutiu muito isso no ciclo passado. Então, a rede de atenção em saúde ela está permeada por uma série de outros fatores, né? A população, o sistema logístico, o centro comunicador, que é aquele que faz a regulação dos atendimentos do SUS, os sistemas de apoio, pontos de atenção secundário, terciário, os sistemas de governança e os modelos de saúde. Então, é um desafio no nosso país, e a PNAM, a nossa Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que a gente já estudou, ela traz que essa atenção nutricional deve ser organizada localmente, né? Então, a gente conta aí com essa rede de atenção em saúde, com a atenção primária, fazendo essa distribuição, essa assistência que a gente fala, me fugiu a palavra agora, é uma assistência abrangente do indivíduo, não só falando no aspecto biológico, né? Falando do aspecto social, econômico, de bem-estar emocional daquela população ali, daquele distrito que a unidade de saúde se encontra. Então, no nosso país, pelo tamanho que ele isso é um baita desafio. E aí, gente, a gente tem a desnutrição e a carência de micronutrientes, né? Quando a gente fala de desnutrição, a gente pensa no déficit energético e proteico, mas a gente também precisa pensar nos micronutrientes que trazem uma série de doenças aí, de preocupações também a nível global. Então, quando a gente olha para o mundo, os principais micronutrientes aqui são o ferro, zinco, vitamina A, as vitaminas do complexo B e o iodo, tá? Então, se, por exemplo, determinado alimento para aquela população ele é escasso, a gente pode ter ali uma subnutrição, né, acompanhada por uma deficiência específica de um determinado nutriente. Então, por exemplo, se uma população não tem iodo na quantidade suficiente, aquela população, a gente pode ter ali um desenvolvimento de bócio em uma população inteira, né, uma doença que vai ser ali naquela população. Ou um outro exemplo, a falta de vitamina A vai desenvolver uma xeroftalmia naquela população. E aí a gente tem, por exemplo, um outro lado, né, que é essa ambivalência de eu ter um excesso de determinados nutrientes naquela população, e aí eu vou ter uma alimentação incorreta, tá? Então, eu vou ter uma população que consome muito de determinado nutriente e pouco de outro. Então, eu vou ter aqui desequilíbrio. Eu posso ter um indivíduo obeso, mas desnutrido. A gente sabe que existe obeso desnutrido, né? Essa desnutrição que a gente fala, ela é de micronutrientes, de vitaminas e minerais. Tá? A gente não está falando aqui só de energia. Então, existem esses dois lados. Eu não preciso, a gente não bate o olho no indivíduo sobrepeso, obeso, esse aqui eu não vou preocupar, ele não tem desnutrição. Às vezes ele tem sim. Na verdade, eu não vou falar para vocês 100%, mas 99% das pessoas sobrepeso, obesas, elas têm uma desnutrição de micronutrientes, tá? E isso acontece com grande frequência, por mais que a gente não imagine. Então, a desnutrição, gente, ela é a causa primária de certas deficiências nutricionais. E aí a gente vai ver que determinados nutrientes têm função direta aí no desenvolvimento de certas doenças, tá? As mais conhecidas é a cegueira noturna, o escorbuto, pelagra, beriberi, anemia, raquitismo, bócio e algumas outras.
A Unicef fez uma pesquisa e colocou que seria possível salvar uma em 3 milhões de crianças a cada ano se a gente tivesse suplementação de vitamina A, tá? Algumas vezes por ano. Isso ia custar cerca de 6 centavos de dólar por criança. Então, são iniciativas que, na maioria das vezes, não são muito caras, se a gente for olhar isso a nível país, mas a nível mundo já é outro esquema, né? É um número muito maior, que conseguiria evitar uma série de mortes, né? Reduzir a questão da mortalidade e também de hospitalização, que com certeza é muito mais caro do que fazer a prevenção, esse tratamento antes, para evitar essas doenças, tá? Então, esse quadro aqui, inclusive, é um quadro que está no livro Nutrição Contemporânea. Ele traz o principal nutriente envolvido e as doenças que ele causa, tá? E onde essa doença é mais prevalente. Então, a falta, né, a deficiência de vitamina A está relacionada à xeroftalmia. É uma doença que a gente chama de cegueira noturna, tá? É uma cegueira que acontece por uma infecção crônica ali dos olhos, causa também déficit de crescimento, secura e a queratinização dos tecidos epiteliais. Tem aí uma prevalência aí maior na Ásia e na África. O raquitismo acontece pela falta de vitamina D. Então, acontece aquelas crianças com as perninhas arqueadas. Não sei se vocês já viram foto de raquitismo. Então, são ossos mal calcificados e que formam essas deformidades ósseas, tá? Acontece, gente, também Ásia, África, em algumas regiões do mundo, em que as mulheres e as crianças não podem usar sol por motivos religiosos, né? Igual aquelas burcas que tampam o corpo inteiro, e aí elas não conseguem ter acesso aí ao sol na quantidade suficiente. Então, é também um fator de risco, tá? E os idosos de países desenvolvidos também, que não tomam sol, então não conseguem absorver aí essa vitamina D, são pessoas aí que estão em situações de risco. O beriberi é uma doença causada pela deficiência de tiamina. A tiamina, essa doença está relacionada à degeneração dos nervos, comprometimento de coordenação motor e problemas cardiovasculares, tá? Também acontece aqui a incidência maior na África. A riboflavina causa uma inflamação da língua, boca, face, cavidade oral e transtornos do sistema nervoso, também aqui relacionados lá na África. A niacina, ela está relacionada aqui com o pellagra, que causa diarreia, dermatite, demência, tá? Então, aqui na África e sobreviventes da guerra no leste europeu. A anemia megaloblástica, ela é uma doença causada pela deficiência de folato, tá? O folato é uma vitamina do complexo B, faz com que as hemácias, elas tenham um tamanho aumentado, e a pessoa também, além de ter essas hemácias de maior tamanho, tem fadiga e fraqueza. O escorbuto é a falta da vitamina C. O escorbuto foi uma doença, né, a gente chama de doença dos navegantes, eu não sei se vocês lembram dessa história, que quando as caravelas saíam em navegações, as pessoas não levavam frutas, né, eles viviam à base ali de pescados, dos peixes, e tinham sangramento de gengiva. Então, várias e várias tripulações tiveram essas doenças. Eles começaram a entender que quando eles consumiam laranja, não tinham isso, né? Então, relacionou aí, começaram a estudar a questão das vitaminas, e tá a vitamina C, que está relacionada ao desenvolvimento do escorbuto. Alguma literatura, eu até achei engraçado, um livro que eu li fala do limão, mas na minha graduação, eu aprendi como a laranja, que fez parte dessa história. Então, pode ser que seja o limão ou laranja, tá? Anemia ferropriva, né? Então, a deficiência de ferro causa anemia ferropriva. Já é uma doença que tem uma incidência no mundo todo, e a anemia, ela está relacionada à queda do desempenho do trabalho, retardamento do crescimento, maior risco na gravidez. Essa anemia, a gente conhece ela bastante, ela permeia aí a nossa sociedade, principalmente mulheres em idade fértil, né? Mulheres que perdem muito sangue durante a menstruação, pessoas que passam por grandes cirurgias, perdem muito sangue, então a gente tem que ficar de olho no ferro sempre. E o iodo, né, o causa o bócio, que quando aumenta aqui, a gente via muito antigamente, hoje em dia a gente não vê mais,
a pessoa tinha uma papada, assim, no pescoço, bem baixa, assim, eu não sei se vocês já viram isso. Eu lembro de ver isso no centro de Anápolis, os mendigos tinham uns papos, assim, bem grandões. Eu nunca esqueço, acho que tinha uma pessoa que tinha que ficava ali no centro e ficou na minha cabeça esse papo, e uma doença que a gente via muito antes, que a gente não vê mais, é elefantíase. As pessoas ficavam na rua com a perna gigante, assim, era elefantíase, mas elefantíase é causada pela picada de um inseto. Já o bócio, que é essa papada que dá aqui, assim, perto da glândula da tireoide, é pela falta de iodo, tá? Por isso que o nosso sal de cozinha, ele é suplementado com iodo, sal iodado que a gente consome, tá? Para evitar esse tipo de doença. E é uma doença prevalente na América do Sul, tá? Leste europeu e também na África. Tudo tem na África, né, gente? Infelizmente, essas carências nutricionais na África, elas são bem agressivas. Então, esse aqui é o ciclo vicioso, né, que fala aí de como a desnutrição começa e pode chegar à morte. Então, as pessoas pobres que elas comem, a gente viu ali, às vezes tem só o arroz para comer, outras vezes tem farinha com água para comer, então elas ficam mais suscetíveis a doenças, né? Elas não têm o sistema imunológico funcionando bem e tem a carência de todos esses nutrientes que a gente viu. Alguém falou comigo? Não. Os alimentos inadequados levam à parada do desenvolvimento, morte prematura, dietas pobres em nutrientes. A doença vai diminuindo aí a capacidade da pessoa de produzir, e aí a pessoa perde os meios de subsistência. Então, é exatamente o caso que a gente viu da reportagem. O senhorzinho, ele faz bico, né, e ele pegou uma tuberculose. Então, a falta do alimento na quantidade adequada para ele fez com que o sistema imunológico dele ficasse deprimido e ele tivesse aí uma janela para pegar uma doença oportunista. Ele teve uma tuberculose. Com tuberculose, ele não consegue trabalhar. Então, ele não trabalha, fica pior ainda a situação dele para adquirir novos alimentos. Então, é um ciclo, né? E na maioria das vezes o desfecho é a morte dessa pessoa ou das pessoas que dependem aí desse provedor que ficou doente, tá? E aí, gente, em 1950, a gente começou a ter programas aí voltados para atenção aí para a caso da desnutrição. E esses programas começaram... Esses programas começaram com a suplementação alimentar para crianças, tá? Então, em 1950, a gente começou a ter programas de suplementação alimentar, tendo leite como elemento-chave. Foi um período depois da guerra, né, depois da Segunda Guerra Mundial, e o Brasil começou aí, teve um apoio da Unicef a distribuir leite em pó desengordurado para as crianças. Só que os estudos mostraram que a suplementação ela não era efetiva. Por quê? Porque não é só eu dar o leite daquele dia, né? A gente precisava ter outros cuidados ali em saúde para poder resolver o problema. Aí, no final da década de 70, a gente começou a ter ações mais abrangentes, né? Que foram pensadas aí dentro de um Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, que é o PRONAN. Muita coisa foi proposta, mas não foram colocadas em prática. Tá? É o maior problema, né? A gente propõe, mas está só no papel, então não resolve. Quando foi em 1990, a gente teve o Programa Nacional de Combate às Carências Nutricionais, que também era um programa de suplementação alimentar. Tá? Então, tinha distribuição de leite e óleo de soja para aquelas crianças em risco nutricional, campanhas de promoção do aleitamento materno, o acompanhamento do estado nutricional dessas crianças e a prevenção e tratamento de carência de ferro e vitamina A. Então, a partir de 1990, é muito recente, a gente começa a ter um avanço aí nesses programas em combate à desnutrição. Mas lembrando que aqui ainda a gente estava com um programa de suplementação alimentar, tá? A gente só suplementa, só vai lá e entrega o alimento para aquela família, para aquela pessoa. E aí, a partir de 2001, gente, esses programas de suplementação, eles começaram a ser substituídos por programas de transferência de renda, que é o que a gente vê hoje em dia, né? A gente teve, em 2001, o programa Bolsa Alimentação, que transferia verba, né, do governo federal para pessoas em vulnerabilidade biológica, que eram crianças, gestantes e mães, tá? Mães de crianças até 2 anos, e foi substituído em 2003 pelo programa Bolsa Família,
que é o que a gente conhece. O Bolsa Família, ele se distingue do Bolsa Alimentação porque ele vai levar em consideração as pessoas em vulnerabilidade social. Então, não vai olhar só para crianças e só para gestantes, tá? Vai olhar para as pessoas em situações de extrema pobreza. Então, é um programa mais abrangente a nível nacional. E aí, o que é mais interessante, que eu não sabia até estudar isso na faculdade, é que esses programas de transferência de renda, eles têm condicionantes em saúde. A gente vai ter uma aula sobre o Bolsa Família mais para frente, mas o que é interessante vocês saberem? As famílias que recebem o Bolsa Família, elas têm condicionantes para poder receber esse dinheiro, tá? E são condicionantes relacionados à saúde e educação. Então, se tem criança e se tem pessoas em idade escolar, precisa comprovar a frequência escolar e precisa fazer a vigilância do estado nutricional. O que é isso? Eu até comentei com vocês esses dias do SISVAN, né? O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Então, esse SISVAN, ele acontece dentro da atenção básica de saúde, da atenção primária. Consiste basicamente, a mãe leva a criança lá no postinho para fazer peso e altura, né? E aí coloca o peso e a altura na caderneta da criança. Vocês já viram uma caderneta da criança, caderneta da gestante? Vocês já viram esses? Alguém da família tem, gente? Alguém já viu? Sim. Essas cadernetas, gente, eu posso até mostrar para vocês na aula uma foto. É super interessante. Vocês vão aprender isso em nutrição materna e infantil. A gente tem uns gráficos, como se a gente tivesse aqui assim, ó. Aqui vem a curva. Estou desenhando aqui lindamente, mas só para vocês terem uma noção. A gente tem um gráfico para criança e para gestante, para menino e para menina, né, criança, de várias faixas etárias e para gestante de acordo com a idade gestacional. Então, aqui vai vir uma faixa de peso e altura. Então, você pesa a criança lá e vê a altura que ela está e marca aqui no gráfico aonde ela está. E o gráfico é super simples, tá? Ele tem faixas coloridas. Então, você vê... Deixa eu pegar aqui na internet para vocês verem. É muito simples e é muito útil isso no serviço público de saúde, porque ele é muito visual. Vou pegar aqui a caderneta da criança crescendo. No postinho, a gente chama a salinha de sala de CD, tá? As mães chegam lá e falam, eu trouxe para pesar. Aí a gente tem que pesar, colocar a criança na curva. Quando coloca a criança na curva, aqui, achei uma aqui, deixa eu mostrar para vocês. Quando você coloca a criança na curva, você sabe se ela está com crescimento e desenvolvimento adequado. Vocês estão vendo minha tela? Estamos. Tá bom. Então, essa aqui é a caderneta de saúde do menino, né? Aí aqui vem tudo. Essa caderneta a gente fica com a mãe, tá? E aí, essa criança, ela precisa sempre levar essa caderneta. A mãe precisa para vacinação, para fazer peso e altura. Então, aqui vem a identificação da criança, vem explicando tudo certinho, é muito legal. Eu quero mostrar para vocês o gráfico. Aí vem todas as orientações, os passos da alimentação saudável, fala aqui da suplementação de ferro e vitamina A, que são programas que a gente tem, tá? Que essas crianças precisam ser suplementadas. A saúde pública faz isso. Aqui traz a agenda de vacinação. Enfim, deixa eu chegar lá na... É muito legal. Agenda de vacinação. Quero mostrar para vocês as curvas. Aqui está ensinando até preparar soro caseiro, mas vamos lá. Senão eu fico aqui enrolado no trem mostrando outra coisa para vocês. Aqui. Então, essa daqui, ó, a gente tem as curvas, são essas daqui. Então, a gente tem peso, idade, altura, idade e peso, altura, tá? Depende da faixa etária da criança. Então, vamos pegar essa aqui, por exemplo. Peso e idade para um menino de 0 a 2 anos. Então, aqui vem o peso e aqui vem a idade. Então, vamos supor, é um menino... Deixa eu pegar meu negócio aqui. Por aqui é um menino
É um menino de 10 quilos que tem... Cadê? Um menino de 10 quilos que tem 10 meses. Então, eu vou 10 quilos, 10 meses. Essa criança tá aqui, ó, onde está meu cursor. Aí eu, como profissional de saúde, vou e coloco aqui, a criança tá aqui. Essa faixa verde é a faixa de adequação. Vocês vão ver isso em percentil e avaliação nutricional, vocês vão estudar isso. Da faixa verde até essa primeira faixa vermelha, que é a atenção, essa criança, ó, a nossa criança tá bem aqui. Se essa criança continuar engordando desse tanto, eu vou ter essa criança aqui na faixa de cima, bem provavelmente, que já é excesso de peso. Aqui ela tá fora da curva, tá? Aquela expressão fora da curva, já passou muito. E a mesma coisa aqui para baixo. Se eu tenho ela entre o verde e o vermelho de baixo aqui, atenção, essa criança está se distanciando ali do adequado. Aqui já é baixo peso e aqui já é desnutrição. Então, a gente tem essas curvas para tudo, ó. Peso-idade de 2 a 5 anos, peso-idade de 5 a 10 anos, e aí essa criança tem que levar essa caderneta toda vez que ela vai no postinho. E ela tem uma agenda para fazer esse acompanhamento no posto de saúde, tá? Tanto peso e a gente fala CD, né, que é o crescimento e desenvolvimento, quanto vacinação. Então, são condicionantes em saúde que esses programas de transferência de renda exigem. Gente, se não for assim, os pais não levam as crianças no postinho, os pais não estão nem aí se o menino está crescendo ou não, se o menino está vacinado ou não está, tá? Então, isso é condicionante, é muito importante. A gente vai ver isso com mais detalhe nas outras aulas de Bolsa Família. Mas são programas de transferência de renda que têm o objetivo de combater a desnutrição. Então, o Bolsa Família, ele é um programa que nasceu aí em 2003 e tem o objetivo principal de promover o acesso à rede de serviços públicos, à educação e assistência social. Tá? Então, é um programa bem completo e os outros objetivos dele é combater a fome, promover segurança alimentar e nutricional e promover novas práticas de gestão orientadas pela intersetorialidade. Eu não sei vocês, se vocês já tinham se atentado, que o programa Bolsa Família, ele tem um cunho muito forte, né? Vamos falar aí que é o principal objetivo do programa, é combater a fome e promover segurança alimentar. Ele dá o dinheiro para a família ir lá e comprar o mínimo para a alimentação daquela criança, da mãe. Tá? Então, são pessoas em vulnerabilidade social. O programa, gente, depois que ele foi implementado, a gente teve aí, deixa eu pegar um negócio aqui, uma melhora já comprovada na frequência escolar das crianças que são acompanhadas pelo programa Bolsa Família. Tá? Então, em 2007, a gente tinha 62% das crianças em idade escolar frequentando a escola. Em 2019, subiu para 90,31%. Tá? Por quê? Porque se a criança não estuda, a família não recebe o Bolsa Família, tá? E a gente também tem uma redução aí na desnutrição em todo o nosso país depois da implantação do Bolsa Família. Né? Então, o Bolsa Família foi implantado e a gente faz esse acompanhamento. A região, essa aqui, ó, a região sul, a gente teve melhor taxa aí de redução de desnutrição, tá? Mas no Brasil, mais de 50% de desnutrição. Então, aqui, ó, a gente vê que, claro, a desnutrição ela é mais prevalente na região norte, né? Mas diminuiu bastante ao longo dos anos. Tá? A região sudeste, a região sul e centro-oeste são as regiões que têm menos incidência de desnutrição, mas melhorou bastante. Né? A região norte e nordeste são as regiões com maior incidência de desnutrição. Então, regiões de menor poder aquisitivo, com a população de menor escolaridade, estão mais propensas aí a ter essa desnutrição. Então, o Bolsa Família é um programa que se prova eficiente, né? A distribuição de renda mais eficiente do que a entrega simplesmente do leite. Tá? Por quê? Porque a gente viu que a desnutrição ela é um problema que envolve outros fatores sociais, né? E aí, outro programa que nós temos são as ações de promoção do aleitamento materno. Então, essas ações de promoção, proteção, apoio ao aleitamento materno, elas são estratégias também de controle da desnutrição infantil.
A gente sabe que mães que amamentam, elas têm o direito de ter o horário para fazer o aleitamento da criança, né? Elas têm vários direitos já previstos em lei para garantir esse aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade e complementar até os 2 anos. E a Organização Mundial de Saúde, a Unicef, colocaram a promoção do aleitamento materno como parte da agenda programática do PRONAN, tá? Vou falar um pouquinho para vocês do PRONAN. Eu falei, o primeiro PRONAN que a gente teve, ele não deu muito certo, né? Muita coisa escrita, sem muita coisa executada, né? Muita fala, sem ação. Já o segundo PRONAN é o que a gente tem hoje, ele está dando bastante certo. E aí a gente teve, no início de 1980, o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno, que é essa sigla aqui, que ele existe até hoje. Então, o PRONAN, que eu falei para vocês, a primeira proposta, ela não foi muito aceita, durou pouco tempo, e aí o PRONAN 2 é o que a gente tem, ele vem aí para corrigir os problemas de alimentação e nutrição no nosso país, tá? Outra coisa que nós temos são as ações focalizadas, que são, a gente tem ações aí voltadas para o enfrentamento de determinantes sociais de determinadas regiões. Então, por exemplo, em Goiás, a gente pode não ter muito, mas já no Rio Grande do Sul, lá mais para o sul do nosso país, e que a gente passa por longos períodos ali de frio, sem muita incidência de sol, eles já podem ter uma deficiência de vitamina D maior que a nossa aqui, que é um estado que tem um clima mais voltado para essa questão do sol. E assim vai, cada estado tem a sua necessidade específica, né? Então, a gente tem essas ações focalizadas que olham para a necessidade do estado. Então, são respostas positivas à desnutrição infantil, elas sempre vão estar relacionadas a esses determinantes sociais e as políticas orientadas para a equidade, que é tratar cada local, cada necessidade com a sua necessidade específica, tá? O Ministério da Saúde, por meio da nossa PNAM, que foi em 2012, ela criou uma agenda para a intensificação da atenção nutricional à desnutrição infantil, chama ANDI. A gente tem 1000 siglas, né? 1000 ações, 1000 políticas voltadas aí para todos os problemas que a gente tem no nosso país. Esse ANDI, gente, ele é um programa bem legal, ele atendeu 237 municípios do nosso país, tá? Ele foi para apoiar aqueles municípios que tinham a maior taxa de desnutrição infantil, tá? Eles consideraram um déficit maior, as cidades que tinham maior déficit aí de peso e idade em crianças menores de 5 anos, por meio do SISVAN, que é o que eu falei para vocês, o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Então, a Ação Brasil Carinhoso, a Rede Cegonha, que a gente já viu também lá atrás, apoiou essas iniciativas do ANDI, que é essa atenção nutricional à desnutrição infantil. Tá? Então, acontece aqui também no ANDI essa transferência de verba, tá? Para essas famílias, para essas crianças que têm essa desnutrição mais acentuada. Tá? Nesses municípios que são menores e que têm essa desnutrição mais acentuada, a gente não deve ter ouvido falar muito disso em Goiás, porque a maior parte desses municípios estão localizados bem no interior e a maior parte na região norte e nordeste do nosso país. Bom, então, para a gente fechar o conteúdo, o estado nutricional das crianças, ela é sempre um importante indicador de saúde da população, tá? Porque o estado nutricional das crianças, ele está relacionado às condições básicas de saúde de uma população. Saneamento básico, acesso aos alimentos, o controle de doenças infecto-parasitárias, tá? Então, diz muito sobre a saúde da população em si. Os programas públicos de controle de desnutrição no país avançou muito, né, daquele modelo paliativo assistencialista, que era de dar leite, dar óleo, para o enfrentamento de determinantes sociais, que é o que a gente tenta fazer com o programa Bolsa Família, tá? E também a qualificação da atenção em saúde da criança. Os profissionais de saúde hoje, eles têm uma outra visão disso. Quando a gente consegue ter esses condicionantes em saúde no Bolsa Família, por exemplo, de fazer de ter ali o SISVAN, né, o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, ter a caderneta da criança, a caderneta da gestante,
o acompanhamento do pré-natal, tudo isso, a gente vai ver também que tem políticas de suplementação de ácido fólico, vitamina A, ferro, né? São programas que visam combater a desnutrição. Mas o governo já sabe que só ir lá e dar o leite não resolve o problema. A gente precisa enfrentar os determinantes sociais, né? Principalmente o desemprego e a escolaridade, né? As pessoas precisam estudar, porque só assim elas conseguem ter um trabalho melhor, uma renda melhor. Né? É comprovado que quanto mais você estuda, maior o seu salário. Né? Não tem como ser diferente. Então, a gente já avançou bastante, mas a gente ainda tem muito para avançar. Tá? Então, de desnutrição, gente, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu vou colocar o pós-aula lá para a gente dar aula lá no AVA. Eu espero ter trazido para vocês um outro olhar sobre a desnutrição, sobre os problemas a nível mundo, a nível Brasil e até mesmo na nossa cidade em relação a essa escassez de alimento. Fica o convite para quem se sentir tocado a tentar reunir aí alguma quantidade de alimento e levar para as pessoas que estão em necessidade, né? Agora a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não pode ter contato por causa da pandemia, mas tem essas geladeiras. Tem muitas ONGs na nossa cidade que fazem trabalhos muito bonitos. Tem um trabalho que eu não conhecia e que eu vim conhecer há pouco tempo, que chama Irmãos Invisíveis, que fica ali na Avenida Goiás com a Avenida Brasil. Toda quarta e sexta-feira, eles, a partir das 8 horas da noite, eles montam banheiros químicos ali, dão banho nas pessoas que vão lá, né, que são mendigos, moradores de rua, dão banho, corta cabelo, dá roupa nova e comida para essas pessoas. Toda quarta e sexta-feira eles estão lá. Na semana passada, que a gente não teve aula, eu fui lá levar umas doações de roupa. Estava uma chuva e eles estavam lá, o pessoal lá para receber, muito organizado. Então, toda ajuda é muito bem-vinda, né? A gente está vivendo um momento muito difícil no nosso mundo. E assim, a gente poder ajudar é muito melhor do que a gente ser ajudado, né? Então, um prato de comida que você oferece para alguém, às vezes, vai ser muito mais gratificante para você do que para quem está recebendo, né? Sem falar que está todo mundo precisando bastante. Então, fica aí um convite para toda a sociedade civil, todo mundo que puder ajudar de alguma forma. Eu acho que assim a gente consegue mudar, né? Consegue trazer um pouco mais de esperança para todo mundo. E a desnutrição, ela é presente, né? Desnutrição de frutas, né, frutas, verduras que a gente puder. Porque assim, gente, a pessoa recebe, vocês viram, R$700 no mês para cuidar de 7 crianças e os 2 adultos, né? O que R$700 vai fazer, gente? Ele não vai pegar R$700 e pensar, eu preciso comprar fruta. Não vai, né? Vai ser arroz, feijão, farinha, coisa que enche a barriga. Vocês viram que tinha até extrato de tomate, né? Mas é bem complexo, é bem delicado, vale a pena a gente pensar um pouco. Pensar como que a gente pode ajudar sem julgar, né? Que eu acho que é muito importante também. Mas é isso. De desnutrição é isso. E aí eu trouxe para vocês as questões de prova, tá? Da nossa prova. São 20 questões que eu falei para vocês. E aí o que eu fiz? Eu coloquei as questões e coloquei a resposta. A gente já está no limite do nosso tempo de aula. Então, eu vou deixar para vocês todos esses slides aqui, que tem eu coloquei todas as questões, ó, e a resposta. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada. Na próxima aula, a gente pode discutir isso também. Posso voltar aqui nas questões. Se tiver alguma questão que vocês sabem, professora, eu não concordei ou não entendi, tá? Me fala, a gente discute a questão. O que eu queria chamar a atenção de vocês para essas questões objetivas? Geralmente, essa questão aqui, inclusive, é uma questão que vale super a pena a gente pensar. Quando a gente vai fazer prova objetiva, cuidado com uma palavra, tá? Geralmente, quando tem assim, ó, ou todas, exclusivamente, tá? Essas palavras que dão sentido muito abrangente, cuidado. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado. Leiam as questões objetivas e aquilo que for muito grosseiro, que gritar no olho de vocês, fala, não é isso. Já coloca um F ali, é falso, marca um X, não é.
e deixa aquelas ali que fazem mais sentido por último para vocês pensarem. Então, por exemplo, essa questão aqui. Qual alternativa faz parte da transição demográfica? É um processo de saúde e doença? Gente, a gente está falando de transição demográfica, tá? A gente está falando de população. Processo de saúde e doença não é. Cresce a expectativa de vida e, simultaneamente, as pessoas vivem com mais doenças. Esse não é o conceito de transição demográfica também. A redução do gasto energético das pessoas empregadas devido ao uso de máquinas. Pode ser. Alta prevalência de doenças infecto-contagiosas passa para as doenças crônicas não transmissíveis. Essa afirmativa, gente, não está errada. Então, vamos deixar ela aí, pode ser. Transição demográfica e transição epidemiológica são independentes. A gente viu que a demográfica, a epidemiológica e a nutricional está tudo junto, né? Então, não é. Então, aqui, o que poderia gerar dúvida de vocês? A letra C e a letra D. Por que não é a letra D? Porque quando a gente fala da prevalência de doenças infecto-contagiosas, passa para doenças crônicas não transmissíveis, a gente está falando de transição nutricional, a gente não está falando de transição demográfica, tá? A gente tem aquela transição demográfica, transição epidemiológica, transição nutricional. Essa daqui, provavelmente, é uma transição epidemiológica. Se não for epidemiológica, é nutricional, mas demográfica ela não é, a gente está falando de população. Então, a gente tem uma redução do gasto energético das pessoas empregadas, porque elas aumentam o uso de máquinas, tá? Então, se vocês forem pela exclusão, essas questões vão ficar sempre mais fáceis para vocês responderem. Essa questão aqui também, uma senhora de 75 anos, com suspeita de câncer de mama, foi realizar biópsia. Ao chegar no ambulatório, foi chamada antes das 2 mulheres que aguardavam atendimento. Quais foram as prioridades que estão sendo evidenciadas nesse caso, de acordo com o Pacto pela Vida? Gente, ela é uma idosa com câncer. Pronto. Idoso com controle dos cânceres de mama e ovário. Eu coloquei até uma questão para vocês, um pós-aula, para colocar essas prioridades que a gente tinha no Pacto pela Vida. Se eu não me engano, são 7, para vocês colocarem quais eram essas prioridades e exemplificarem, né? Então, uma idosa com câncer de mama e de ovários é uma prioridade do Pacto pela Vida. Aqui, de fato, se vocês tiverem feito atividade, ficou tranquilo de responder. Então, eu vou colocar para vocês, eu coloquei todas aqui, ó. Todas. Eu vou colocar, e todas têm resposta. Eu vou colocar para vocês lá no AVA. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, professora, eu não concordei, vamos discutir a questão, tá? Me avisa, a gente volta. Não tem problema nenhum. E aí a gente discute a questão. Beleza, gente? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Então, tá bom. Deixa eu fazer a chamada de vocês, que eu já estourei o tempo aqui de vocês também. Ai, meu água caiu. Aí, quem chegou depois, eu tinha dado um recado no começo da aula. A gente vai fazer agora a chamada, eu peço para vocês abrirem a câmera para falar presente, tá bom, gente? Só para... Depois pode fechar, não tem problema não. Vamos lá. Ana Luísa. Presente. Oi, Ana, obrigada. Bianca. Presente, professora. Obrigada. Camila. Presente. Presente. A Carla entrou? Carla Alves? Não? Cláudia? Presente. Oi, Cláudia, obrigada. Débora Cristina. Presente, professora. Oi, Débora. Obrigada. Gabriel. Presente. Oi, Gabriel, obrigada. Germane.
Germane tá aí? Acho que tá bem baixinho, ouvi. Tá. Gilberto. Gilberto estava aqui mais cedo. Giovana. Não. Giovana, entrou? Oi, Giovana, obrigada. Chegou depois, Giovana, ou não? Oi? Você chegou depois? Atrasada ou não? Não, não, é porque eu tentei entrar e o link não estava funcionando. Tinha outras pessoas também estavam tendo esse problema. Então tá. 7h20, eu acho. Então tá. Obrigada, Giovana. Jéssica Assis. Presente. Obrigada, Jéssica. Jordane. Jordane não. Joyce. Presente, professora. Oi, Joyce, obrigada. Camille. Presente. Oi, Camille. Lana. Presente. Oi, Lana, obrigada. Lara. Presente. Presente. Larissa. Não. Letícia Rodrigues. Presente. Oi, Letícia, obrigada. Ludmila. Presente. Oi, Ludmila, obrigada. Luísa Giovana. Presente. Isso, ok. Luísa Passos. Não. Marcelo. Presente, professora. Obrigada, Marcelo. Marcos. Presente. Marcos, obrigada. Maria Clara, entrou? Acho que não. Maria Eduarda. Presente. Obrigada. Maria Luísa. Nicole. Priscila. Presente. Oi, Priscila, obrigada. Rafael. Presente. Obrigada, Rafael. Rafaela. Presente. Sandy. Presente. Stephanie. Não. Vanderlei. Eu. Vitória. Presente. Obrigada. Bom, gente, era isso, então. Obrigada. Eu acredito que na semana que vem a gente tem aula presencial. E aí a gente faz o primeiro horário presencial e o segundo horário a gente faz online, tá? Aí eu qualquer coisa aviso vocês pela Nicole. Obrigada a todo mundo, boa noite. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Tchau.